Gente, eu tô começando a achar que é o meu, ou o meu celular, ou a minha internet. Porque aqui não tá, eu não tô conseguindo manter. Bom, vamos lá. Eu tô te Alguém me vendo, Rosa. ouvindo? Tá Tô me te vendo? Me vendo, ouvindo? tô te ouvindo. Aham. Ah, gente, a internet aqui parece que tá funcionando normal. Eu testei vídeo, alguma coisa tá carregando. Então, eu tô achando que é a minha mesmo, que tá com alguma instabilidade, porque meu celular, ele tá, como se ele estivesse desligando. Então ele fecha o Instagram. Então eu tô começando a achar que é aqui mesmo. Vamos tentar mais uma vez, qualquer coisa eu troco de aparelho. É, Mas segue lá falando da história do seu filho com sorvete. Para quem tá chegando, né? A gente vamos esperar. tava, Vamos dar um tempinho pro pessoal voltar, né? sim, acho que ele E vai aí ele voltar. quer falar, vai falando alguma coisa, porque aí depois eu continuo a história do sorvete. É. Não Então, esqueçam assim, que a gente estava. Vou recapitular as duas listas. O que que você isso, acha? acho Vamos, ótimo. vamos recapitular as duas listas. A Sim, primeira lista dos desafios que a gente encontra com os nossos filhos, né? Birra, responder, teimosia, bate, grita, ou não responde, né? Aquela criança que não fala também. Enfim, os desafios. E a outra lista, a lista das habilidades e qualidades, né? Características que a gente quer, que a gente sonha que os nossos filhos tenham. Né? O sim, adulto um sonha. adulto. Então, as duas listas. E aí, eu estava falando, né, do Arthur, que ele tem 3 anos, e teve um dia que ele pediu mais sorvete pro meu marido, e meu marido falou para ele: Arthur, não tem sorvete, acabou o sorvete. E ele pegou, foi no freezer, abriu, pegou o pote de sorvete e falou: Papai, aqui tem sorvete, ainda tem sorvete. E aí, meu marido até olhou assim para mim na hora, né? E as pessoas pensam que isso é ruim, porque ele foi teimoso. Uhum, Gente, pensa o quanto essa criança vai atrás do que ele quer. Como eu sim, vou cortar isso dele agora? Se quando eu for adulto, eu quero que ele corra atrás dos sonhos dele, que ele não desista, né, na uhum, primeira dificuldade, que ele seja uma pessoa lutadora. Porque quando tem um adulto que corre atrás do sonho, que luta, que busca, a gente acha lindo. Agora, quando é uma criança que teima, que está insistindo em colocar o ponto de vista dela, a gente acha que é ruim, que é uma criança teimosa, que é uma criança feia. Nossa, que criança teimosa! O meu mal filho é educada. teimoso, o meu filho é teimoso e eu espero que ele cresça teimoso e eu espero que ele seja um adulto teimoso, porque a teimosia é uma característica que faz as pessoas não desistirem. Uhum, Então, os desafios que você tem com o seu filho no dia a dia são as oportunidades para você guiá-lo a desenvolver as habilidades para o adulto que você quer que ele se torne. São uhum, nesses desafios diários. Se o teu filho bate, você precisa ensinar ele ao que fazer quando não bater. E não uhum. bater nele para ele não bater, porque é incoerente. Nós somos espelho. Nosso filho ele aprende, né? Eles aprendem por ver e não por ouvir. Não adianta eu agir de uma forma e dar sermão, sermão, sermão para ele falando que ele tem que fazer de outra forma, porque não faz sentido para a criança, né? Ele Uhum. reproduz. A criança é sintoma. Ela reproduz o que ela vê no dia a dia. Então, Sim, assim, às vezes a pessoa fala assim, né? Você deve ouvir muito dele. Ah, meu filho é muito mal criado. sim, Quem criou essa criança, gente? pois é. E eu acho que esse é o grande pavor, né? Que ao mesmo tempo que a gente fala, essa criança é muito mal criada, a gente ouve e pensa mesmo, o que eu tô fazendo de errado? Que de uma certa forma a gente já tem lá, né, inconscientemente mesmo, que a responsabilidade é nossa. Então, o que que é que eu não tô conseguindo reconhecer para auxiliar que ela não fique mal criada, né? Mas eu vejo que muitas vezes também a gente tem a sensação, né, do olhar do outro, né, do desaprovação. E eu acho que isso faz com que a gente peque muito, ou erre bastante
como a gente vai se relacionar com a criança, né? Tem sempre alguém dizendo pra gente, ou tendo um olhar julgador, né? De como a gente vai é, fazer com essa criança. Então, eu demorei um tempão para entender isso em relação ao Miguel, né? Eu tive vários desafios com ele, né? Primeiro, como eu comentei com você, eu tenho uma escola de educação infantil. E ele o tempo todo, né, demonstrava querer estar próximo de nós, porque ele não conseguia fazer essa diferenciação, que aqui a minha mãe, ela não pode ser minha mãe, ela não pode me pegar no colo agora porque ela está atendendo uma pessoa, eu quero estar com ela. E aí eu achava que aquilo era uma desobediência. Ele devia ficar lá com a professora e ele estava atrás de mim. E aí eu ficava naquele embate, né? Eu queria pôr ele para dentro da sala e eu pedia para a professora segurar, e aí eu voltava, e era uma luta, até eu entender assim, gente, ele é muito persistente, né? E como é que eu fico invalidando isso nele o tempo todo, de querer estar comigo, de querer ter a minha atenção. É claro que eu vou ir conduzindo isso de uma maneira que seja harmoniosa, tanto para ele quanto para mim e para as pessoas que estão ali naquele espaço, né? Mas eu levei muito tempo para entender isso. E eu tinha medo do olhar das professoras. Eu tinha medo do olhar das mães que chegavam e via ele fazendo aquela cena e falava: Nossa, todo mundo vai olhar para mim agora e falar: Que psicóloga que é essa? E ele chegou um tempo que ele não chamava nem eu nem o pai de mãe e pai. Ele chamava a gente pelo nome, por conta das outras crianças na escola. E aí, quando ele gritava o meu nome assim, Elimar, eu falava: Meu Deus. Eu ficava apavorada. Eu falava assim: todo mundo vai falar assim, nem vou mais nessa psicóloga, né? Ela não consegue dar conta do próprio filho, como é que eu vou lá? Então eu tinha muito, muito medo, assim, né? Do peso, do olhar, da desaprovação das pessoas em relação ao comportamento do meu filho. E isso me fazia, muitas vezes, agir de Acho, uma forma autoritária. eu acho, Eli, que o maior medo da mãe, eu vou falar por mim, e vocês me digam aí se é mais ou menos isso. É o medo de reprovação, é o medo Uhum. de críticas, né? É o medo da sociedade. E às vezes a gente tem sociedade dentro de casa, da nossa família, porque às vezes é o nosso Sim. marido, às vezes é a nossa sogra, é a nossa mãe, sabe? E existe esse medo da mãe, esse medo da sociedade, da cobrança da sociedade. Mas deixa eu falar uma coisa para você que está nos assistindo, para você, Eli. A Uhum. gente tem que se preocupar com a nossa relação com o nosso filho e não com a sociedade. Porque você sabe o tipo de relação que você está com seu filho, você está tentando ter com seu filho, você sabe o tipo de educação que você quer ter a longo prazo. Porque eu vou falar uma coisa agora, gente. A punição, ela funciona. Bater funciona, castigo funciona, gritar funciona, porque ela interrompe o mau comportamento. Eu dizer que a punição não funciona é hipocrisia. Funciona. Só que ela funciona a curto prazo e a longo prazo. O que eu Uhum. quero para o meu filho a longo prazo? Que tipo de educação que eu quero que o meu filho tenha? Né? Que tipo de adulto que eu quero que o meu filho tenha? Então a gente precisa pensar a longo prazo. Quando meu filho está fazendo uma pirraça, está se jogando no chão, eu preciso olhar para o meu filho e pensar o que eu quero ensinar para o meu filho. O que eu quero passar para o meu filho. E esquecer que tem uma sociedade. Porque a mesma sociedade que te cobra é a sociedade que depois, quando a coisa não andar bem, vai também te apontar. Sim, Então, a gente precisa se desligar disso e pensar na relação com o nosso filho. E uma sim. coisa também que a disciplina positiva fala, que são os dois conceitos que as crianças têm, né? Fala que as crianças têm, que é o objetivo de importância e de pertencimento. A criança, Uhum. ela precisa se sentir importante, pertencente, fazendo parte. Não só a criança, né? Até o adulto. Quem Até o não? adulto. Aham. Quem não precisa ter esse senso de importância e pertencimento? E a criança, quando ela não está tendo esse senso de importância, pertencimento atendidos, aí começam os maus comportamentos. Uhum. Aí essa criança começa a se comportar mal, porque ela está com um objetivo equivocado. A gente não vai conseguir entrar muito numa live em todos os assuntos da disciplina positiva, mas se o seu filho está se comportando mal, se ele está tendo comportamentos que você olha e fala, gente, o seu filho está com o senso de importância e pertencimento, não, você não está conseguindo fazer com que ele se sinta importante, que ele se sinta pertencente, que ele se sinta contribuinte com essa família. Então ele tem Uhum. mau comportamento. E aí, quando a criança começa a ter mau comportamento, a gente começa a piorar o nosso comportamento com ele.
E aí parece que aquela criança está cada vez pior. É Sim. um ciclo do mau comportamento. Uhum. Quando seu filho tiver um mau comportamento, o que a gente precisa entender, gente, olha para o seu filho e pensa, o que ele está querendo me passar com essa mensagem? O que o meu filho está querendo me dizer? Porque o seu filho não é adulto. A gente que é adulto, a gente não sabe lidar com as nossas emoções. Às vezes a gente está com raiva, a gente quer bater portas, se a gente pudesse, a gente fazia até birra, né? Ah, sim, a gente faz também. Num outro modelo, mas fazemos. Só que a gente é adulto. Eles não Uhum. sabem falar, mãe, eu não estou me sentindo amado. Ele não sabe falar, mãe, eu não estou me sentindo pertencente. Parece que você faz tudo, mas não olha para mim. Uhum. Mãe, eu acho que porque assim, as crianças elas são ótimas observadoras, mas são péssimas intérpretes. Então tem ela e o irmão. Ela pode interpretar, ela observa, mas interpreta mal. Ela acha que você está dando mais atenção para o irmão do que para ela. E ela Uhum. vai se comportar mal, porque ela não sabe falar, mãe, eu queria um pouco mais de colo. Mãe, eu queria deitar um pouquinho hoje na sua cama com você 10 minutos. Mãe, eu queria que você sentasse no chão e a gente brincasse. Eu queria que você largasse um pouco o celular e olhasse para mim. A criança não sabe falar. O que essa criança sabe fazer? Ela se comporta mal. Porque quando a criança se comporta mal, você larga tudo que você está fazendo. Larga Uhum. tudo. Você vai lá, você tira o celular, você tira a televisão, você bate, você bota de castigo, sabe? Você deu uma atenção. Só que você Sim. tá vira um ciclo, sabe? Vira um ciclo de sofrimento para a criança, porque ela fala: realmente eu não pertenço, realmente eu não importo. E você Uhum. começa a ficar desesperada. E fala: nossa, meu filho parece que está cada dia pior. Sim. Realmente está cada dia pior. Porque você está olhando para o seu filho. Imagina um iceberg. Imagina um iceberg. Aquela pontinha branca que a gente vê, só aquela parte visível, essa parte é o mau comportamento da criança. Só que o que está por trás do mau comportamento, o que seu filho está querendo te passar com esse mau comportamento, é toda a parte que está por baixo da água. É a parte que você não consegue ver. E essa é a parte que você precisa entender para você saber o que fazer, Uhum. para como agir, para reduzir esse mau comportamento. Sim. Quando você Sabe? falou dessa questão de como a gente se posiciona quando tem um mau comportamento, né? Isso eu comento com algumas mães, né? Em algumas orientações, de quando a gente vai chamar atenção, a gente tá 100%, né? A gente tá inteira É, quando a gente larga vai para tudo. cima de uma criança que tá com um mau comportamento. A gente tem uma presença, né? Quando a gente chama atenção, quando a gente tá brava, quando a gente quer resolver uma situação que a gente não concorda, que em outros momentos a gente não tem. E aí, quando a gente não tem essa qualidade da presença no que é bom, né, eles vão começar a perceber: opa, minha mãe está presente nesses No momentos, ela me caminho. enxerga, né? Eu pertenço, talvez, né? Se eu estou entendendo bem, eu pertenço e eu sou visto nesse comportamento. Então, ele acaba se mantendo, né? E aí, Não se desfaz. e aí a gente pensa assim, meu filho tá me testando, ele tá fazendo de tudo para me tirar do sério. Sabe? Quando Sim. a gente tem essa Uhum. sensação, Sim. Né? e é É isso isso. mesmo. E é realmente. E a gente está atendendo, a gente tá falando pro nosso filho, quando a gente olha para o mau comportamento dele, com esse olhar de querer puni-lo, a gente está confirmando para ele que ele não pertence, que ele não é importante. Uhum. É isso que a gente está passando. Sim. Então, eu não estou dizendo aqui que a gente tem que deixar o nosso filho fazer o que ele quiser. Só que a disciplina positiva ela tem uma ferramenta que os erros são maravilhosas oportunidades de aprendizado. Você Uhum. precisa se conectar com seu filho. Filho, eu entendo que você está chateada porque a mamãe não tem tempo para você agora. A mamãe está trabalhando em casa. Eu entendo que você está chateado. Assim que eu terminar isso aqui, eu vou reservar um tempo para a gente ficar junto. E um tempo de qualidade. Eu Uhum. não fiz na hora que eu queria, mas eu valorizei o sentimento dele. Sabe? Eu Sim. evidenciei. Eu me coloquei Uhum. no lugar dele. E aí não é que eu vou ser só gentil, eu vou ser gentil e firme ao mesmo tempo. Mas a minha mensagem de amor ficou clara. Sim. Então, erros como maravilhosas oportunidades de aprendizagem é uma ferramenta da disciplina positiva. Uhum. Conexão anticondicional. Filho, eu entendo que você está chateado. Eu, no seu lugar, também ficaria. Porque a gente se coloca a gente como criança. Em certas Uhum. situações, como a gente reagiria?
igual ou pior do que os nossos filhos fazem. Quando a gente está frustrado, sim, quando a gente está, sabe, quando a gente está com alguma necessidade não atendida. Então imagina, a gente como criança se comportando mal também. E a gente uhum, quer que a gente como adulto se comporta mal. E a gente quer que o nosso filho se comporte bem o tempo todo. sim. Né? Entendeu? É uma incoerência, né? Muitas vezes é uma incoerência entre o que a gente deseja que eles façam e o que a gente faz, né? Como a gente se comporta. E aí isso vai ficando para a criança também, que é o que você disse. Isso eu nunca tinha pensado, né, no que você falou, que as crianças são ótimas observadoras, mas péssimas intérpretes, né, Então, pera. disso. E é isso mesmo, porque a gente vai olhando, né, para a maneira como as crianças imitam os nossos comportamentos, e às vezes a gente até fala assim, mas eu não faço isso, né? Eu não faço desta maneira, talvez, porque a criança já interpretou de uma outra forma, mas ela também está apresentando para nós questões que a gente faz sim, né? Só Sim. que elas podem ampliar, né? Ou elas podem se equivocar da forma como elas vão apresentar, mas elas vão realmente trazendo para nós é, é, esse funcionamento, né, que também está diferente em nós. Então é muito, muito bom, assim, ouvir isso mesmo. Tem crianças que estão sendo medicadas sem ser, sem ter necessidade de medicação. Porque Uhum, ela é só um sintoma. Ela só está reproduzindo o que ela vive. Então, se sim, ela está gritando, se ela está sendo, sabe, tendo. Ela só está sendo. A criança é um sintoma. A gente precisa investigar essa família para sim, entender, né, o que está acontecendo e a gente conseguir mudar o olhar dessa família para que essa família entenda que essa criança precisa se sentir pertencente, precisa se sentir assim do jeito que ela é, precisa se sentir fazendo parte. E sim. todos esses são conceitos adlerianos que a Jane Nelson criou essa abordagem da disciplina positiva baseadas nesse, e que realmente, se a gente parar e trazer para os nossos dias atuais, é isso. É Uhum. assim que isso acontece. Eu queria falar também de uma outra ferramenta da Tempo. Dá tempo, pode falar. A gente ainda tem uns Reuniões de minutos. família. Eu amo. Reuniões de família é uma ferramenta. Já ouviu falar, Eli? Já. Reunião de família é uma ferramenta incrível. Assim, foi o primeiro passo na minha casa que começou a Uhum, mudar tudo. Vou até botar aqui, porque ó, existe também baralho da disciplina positiva, tá, gente? Ó, baralho da disciplina positiva. São 52, 52 estratégias para melhorar as habilidades de pais e mães. Olha que maravilha. Você tem sim. cartas, ó, reuniões de família. E aí, nas reuniões de família, a gente começa com as apreciações, né? Então, um membro da família vai falar para todos os outros alguma apreciação, algum elogio. E aí, olha Uhum, que maravilha, você ensinar para o seu filho ele olhar o lado positivo das pessoas. Olhar o sim. que você faz de bom, o que o irmão dele faz de bom, o que o pai dele faz de bom. E essa apreciação é incrível. As crianças, às vezes, no início, têm um pouco de dificuldade, um pouco de vergonha, mas depois eles começam a observar durante a semana o que eu vou falar. Eu vou falar isso na reunião. Começa a olhar o que você está fazendo de legal, de Tá. bom, para poder Uhum, anotar, para falar na reunião. E aí depois eles têm várias apreciações. E a criança começa a mudar o olhar. E aí, uhum. por isso, a disciplina positiva não é só para a criança, é para criança, é principalmente para os pais. Tem disciplina positiva para casais, ó. Tem até um baralho de disciplina positiva para casais. Esse eu fiquei interessadíssima. Disciplina positiva para casais. Sim, Disciplina positiva para o ambiente de trabalho. Disciplina positiva para profissionais da educação, da área de saúde. Porque sim. não é só uma forma de educar os seus filhos. É um novo olhar. É a gente mudar o olhar. É a gente quebrar, sabe, aquelas crenças que a gente trazia e refazer com um olhar de respeito mútuo. Por quê? A criança precisa estar nesse nível aqui, hierárquico. Porque essa relação tem que ser verticalizada e não, Uhum. sabe? E não Horizontal. pode ser Sim. horizontal. Uhum, sim. Voltando a falar das reuniões de família, e aí começam pelas apreciações, e aí também, vou falar rapidinho. O primeiro passo são as apreciações, a gente coloca um objeto para que só quem esteja de posse do objeto possa falar. Pode ser uma caneta. Na minha casa é uma touquinha de pelúcia, que quem pode falar é quem tá com a touca.
Então, Tá. assim, você desenvolve escuta ativa, a gente precisa escutar o outro, esperar a nossa vez de falar. Isso é muito respeitoso. Uhum. E aí, feitas as apreciações, né? O objeto lá, escolheu o objeto, fez as apreciações, depois nós vamos para as soluções. Durante a semana, a gente tem um bloquinho que a gente vai anotando os problemas que a gente tem, porque os nossos filhos também têm problemas. Não somos só nós que temos problemas. E Uhum. aí, na reunião de família, a gente leva os problemas para a reunião e juntos nós vamos achar uma solução que seja respeitosa, que realmente vai funcionar para a nossa família. A gente faz uma ou duas rodadas de sugestões e escolhemos a que se adapta melhor à nossa família, a que a gente acha que vai funcionar. Testamos por uma semana. E olha que incrível, essa criança pode falar. Essa criança, ela traz o problema dela, ela tem Uhum. um durante a reunião ela fala, eu tenho um problema sobre isso, eu tenho um problema sobre isso. E quando chega ali, ela fala também você coloca o seu problema e ela dá sugestões. Então essa criança é ouvida, essa criança ela tem espaço. Você imagina, se você quer um adulto que se expresse e que fale, reunião de família, gente. Sim, é isso Você quer mesmo. um adulto que tem escuta ativa? Reunião de família. Você quer um adulto que tem um olhar positivo? Reunião de família. Uhum. Nossa, Sabe? E aí e é assim, né? É clarear mesmo, né? De que maneira isso pode acontecer, né? O que você tinha me dito antes, né? Muita vivência, é é muita muita. prática, né? Não é só uma coisa teórica. Tem a Bruna perguntando como se chama o baralho da reunião de família? Então, o baralho é a disciplina positiva para educar os filhos. Tá. Uhum. Aí ele é usado para reunião de família, é isso. Não, tem uma carta que fala, ó, reuniões de família, é uma carta do baralho. São Ah, várias entendi. ferramentas. Ó, Entendi. outra carta, foca em soluções. Por exemplo, Ah, o seu filho. Eu vou dar um exemplo lá da minha casa, tá, gente? tá. Um exemplo prático. Na minha casa, eu acredito que só na minha, vivia a garrafa cheia em cima, garrafa vazia em cima da pia. Não era ninguém que bebia, ninguém enchia e acabava sobrando para uma pessoa só, no caso eu, encher a Uhum. garrafa de todo mundo. Coloquei lá na pauta da reunião. Garrafas em cima da pia vazias. E aí fomos discutir, conversar na reunião, trouxemos soluções. E a solução que a gente encontrou juntos foi: cada um tem uma garrafa sua. Existe uma garrafa que é para fazer suco, duas garrafas para visita que ninguém pode mexer. A garrafa da visita só visita, do suco só quem faz o suco, e quem usa enche e coloca no lugar, e a sua garrafa pessoal. Pode ser uma garrafinha da Tupperware, pode ser uma garrafinha de 600 ml, enfim, que seja. Uma garrafinha que cada um tem a sua. O seu filho vai ter a responsabilidade de beber água gelada. Se ele não encheu, a água dele vai estar como? Quente. Uhum. E ele vai querer beber água quente? Não. Não. Então ele vai fazer o quê? Vai encher. E quando ele pedir para beber a garrafa da visita, pode? Não, porque a gente combinou na reunião. A gente combinou antes. Uhum. Então não existe mais problema com garrafa. Ó, há muito tempo que eu não tenho mais problema com garrafa, acabou. E isso é foco em soluções. Ó, outra carta. Tá. Uhum. Eu não adianta ficar ali, gente, quem bebeu, quem esvaziou, quem não encheu. Eu tô focando no problema. Na disciplina positiva, a gente foca em soluções. Esquece o problema, foca na solução. O tratamento da disciplina positiva. A sua menina tá falando que ela é visita. Eu sou visita, uso e encho. A minha amiga Tuana, ela Sua sabe. amiga. Ela é minha amiga Tuana. Ela sabe como funciona. A minha irmã vai muito na minha casa, ela tem uma garrafa dela. Porque ela não Uhum. pode beber na nossa. Sim, Então ela tem a garrafa que é só dela. que Gente, então bacana. assim, tem várias outras ferramentas. O avalie de sentimentos. Olha a carta do avalie de sentimentos. Uhum. E Permita que a aí, criança possa sentir, né? Porque a criança tá. A gente falou não para a criança está frustrada. Aí a gente quer falar não para a criança, quer que a criança fique rindo. Deixa a criança ficar frustrada, gente. Deixa a criança, sabe? Deixa ela expressar. E aí você pode falar para ela, filho, isso que você está sentindo é frustração. A mamãe sim, também ficaria frustrada se passasse por isso. Tudo sim. bem ficar frustrada, só que assim, o que ela vai fazer quando tá frustrada, e isso é que a gente vai ensinando a criança, o que ela pode fazer. Mas Uhum. sim, não pode. Isso. E você sabe que na conversa que eu tive com o pai há um tempo atrás, que me despertou para chamar vocês para a gente conversar sobre isso, Rosa, foi exatamente um exemplo também que ele deu.
que é, o filho consegue já reconhecer que está frustrado. E aí eles têm uma pessoa que ajuda eles no trabalho da casa. E diz que um dia essa pessoa chegou, né, e ele falou para ela, olha, me dá um tempo. Ele tem 4 anos, ele chama Gabriel. E ele falou para ela assim, me dá um tempo que eu preciso ir lá pro quarto, porque agora eu tô frustrado. Então ele sabia o que fazer e Ai, ele foi pro gente. quarto exatamente para ficar lá até passar o sentimento dele, né, de frustração em relação a alguma coisa que ele queria e não deu certo. E ela respeitou. Então eles falaram assim, né? Nossa, tá funcionando, A né? gente que Então, é adulta, a gente às vezes não consegue expressar dessa não forma. consegue, né? E eu E para noto validar o isso. sentimento. Na disciplina Uhum, positiva tem uma ferramenta que é o cantinho da calma. Você monta uhum, com a criança o cantinho da calma. E aí, quando sim. ela fala, você não está pensando pro cantinho da calma? Você quer um abraço ou quer ir pro cantinho da calma? Escolha limitada. Você quer um Aham, abraço ou você quer ir pro seu cantinho da calma? E a uhum, criança vai, ela montou o cantinho da calma com coisas que fossem acalmar. Porque ela precisa se acalmar. sim. Outra coisa também sobre validar o sentimento. Quando a criança cai, levou um tombo. As pessoas falam, ai, não foi nada não. Claro que foi, a criança sentindo dor, gente, se machucou. Machucou. Filho, tá doendo? Tá doendo Uhum. muito, sabe? Valida, porque se fosse um adulto que caísse, escorria, botava gelo, mas a criança cai e fala, ai, não foi nada não. Levanta, foi. Uhum. É, A criança tá sentindo dor, se machucou. Validar sim. sentimento. É outra ferramenta. Uhum. Muito bem, eu acho que a gente Ei, dá pra está. falar a noite toda, você. E eu ficaria aqui a noite toda também, né? Mas acho que a gente tem 5 minutos, né? Então eu queria aproveitar esses 5 minutos para agradecer, né, a tua presença, todo esse conteúdo que você trouxe. Eu acho que a gente tem muita coisa que dá para a gente ir conversando em outros momentos também, né? Eu vou querer mais se você topar, a respeito da disciplina positiva. Agradecer as pessoas que participaram aqui, né, ao vivo com a gente. Outras pessoas vão ver essa live depois, né? E quanta informação, quanto conteúdo bom, né? E que traz pra gente, Rosa, toda vez que eu ouço, né, essas possibilidades com as crianças, né, de relação mais saudável, eu fico muito esperançosa com o nosso futuro, né? De saber que tem pais e mães e avós também, e pessoas muito bem intencionadas, né? E que buscam o tempo todo fazer o melhor, pensando no futuro mesmo, né? Que é o que você trouxe para a gente. A gente olha para a situação agora, mas se a gente ampliar para o futuro que a gente deseja, né? O que a gente vai conseguir, né? De deixar para o mundo, né? Porque a gente sempre fala do mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos, mas eu acho que filhos nós vamos deixar para o mundo é muito mais importante, significativo do que como o mundo vai estar, porque é eles que vão transformar naquilo que eles entendem que é o melhor para eles, né? E aí a gente precisa criar muitas competências, principalmente emocional. Então eu fico muito grata, né, de você ter se disponibilizado, né? A Rosa tem 3 filhos. Eu achei o máximo quando ela contou assim, né, as idades. Então ela usa, né, desde lá dos 3 anos até os 10 anos que a filha dela mais velha tem, 10 ou 11, não lembro. Mas eu fiquei imaginando, né, esse trabalho e todo esse repertório com as crianças, o quanto isso vai ser benéfico, né, para a vida deles lá no futuro. Então, muito obrigada mesmo pela participação e de todo mundo aqui também. Gente, eu quero agradecer também todo mundo que participou com a gente. Eu espero que tenha colaborado de alguma forma. A mensagem que eu queria deixar é que às vezes as pessoas procuram disciplina positiva achando que vão disciplinar seus filhos no sentido de punir seus filhos. A disciplina positiva, o nome disciplina para gente é orientar, é guiar. E mais importante que isso, assim, para mim a coisa mais importante de conhecer a disciplina positiva foi saber que eu precisava ser o adulto que eu quero que o meu filho seja. Eu preciso ser esse adulto. Uhum, Então, assim, não adianta eu dar sermão, eu preciso ser. O exemplo, ele vai ser a sua maior ferramenta. Então, assim, a mensagem que eu queria deixar hoje para finalizar é isso. O exemplo vai ser a sua maior ferramenta. Muito obrigada por quem participou.
Eli, você consegue tirar os comentários pra gente tirar um print? Me fala como é, não sei. Também. Carol, fala pra gente como é que tira o comentário pra gente poder tirar o print. Eu também não sei. Não faço ideia aqui, gente. Eu Mas tô vamos fazer. nova. Elas vão tirar um print, Eli. Vamos dar um sorriso. Tá. Clica nos comentários e desativa, Eli. Você clica nos comentários. Eli, clica e Ah, desativa. ocultar. Peraí. Deve ser Não, ocultar. como é que é? Eu tô tentando, mas eu tô clicando. Aqui só mostra pra mim fixar comentários. Clica só uma vez pra ver. Ocultar, que ela Vê se deu falou. certo. Deu certo? Ocultar, mas não Deu aparece certo, aqui. Carol? Deu certo? Vamos dar um sorriso, Eli? Peraí. Acho que deve ter ido. Será? Porque não apareceu mais comentário nenhum. Não? Não deu. Não, não deu. Então tá bom. Ai, bom, da próxima vez eu vou aprender como faz isso e a gente faz, tá bom? Beijo, Tá bom, Rosa. Eli. Muito obrigada pelo convite. Imagina, Amei te conhecer assim mais de perto. E vamos também. marcar um próximo encontro. Vamos sim. Beijo, tchau. Beijo, tchau.